Fala aí, trader, vamos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho sobre a pergunta do Alessandro Martins. Ele perguntou aqui várias coisas, eu vou fazer isso por tópicos, né? Uma coisa que ele perguntou, qual seria o tempo mínimo, quanto ele deveria ter numa reserva financeira? Bem, Alessandro, uma reserva financeira vai depender justamente do como é que vai ser a sua vida, como é que é a sua vida, quanto você gasta. Por exemplo, se você gasta R$5.000 por mês, gasta R$4.000 por mês, vai ter que multiplicar esse valor que você gasta mensalmente pela quantidade de tempo, caso aconteça alguma coisa com o seu trabalho ou com a sua fonte de renda inicial, quanto tempo demoraria para você voltar para o mercado de trabalho. Por exemplo, você é profissional liberal e tudo, e tem uma receita intermitente. Então você tem ali, poxa, tem que fazer uma reserva, falando assim, pensando da seguinte forma: poxa, quanto tempo eu demoro para poder ter outro serviço? Quanto tempo vai ser essa demora? Se essa demora vai ser de um ano, ok? Entre um serviço e outro, é importante você ter 12 meses de reserva financeira. Se essa demora for de 6 meses, é importante ter 6 meses de reserva financeira. Então, entre um tertício e o outro, de você estar conseguindo aquele trabalho. Se você, por exemplo, é um funcionário, um colaborador de alguma empresa, e aí, por algum motivo, você deixa de ter, é desempregado, é mandado embora, quanto tempo vai demorar a sua realocação? Ok? Quanto tempo em média, hoje, na tua profissão, está demorando essa realocação? Então é esse dado que você tem que saber. É quanto tempo demoraria para você ter uma realocação no mercado de trabalho. Esse tempo de realocação seria o tempo da sua reserva financeira que você deveria ter guardado. Então, se você tem hoje, por exemplo, um salário de R$5.000 e o seu tempo para ter uma realocação é de 12 meses, então 5.000 vezes 12, R$60.000, que seria a sua reserva financeira de sobrevivência. Aí você me pergunta aqui, no que você pode investir a sua reserva financeira para você ter uma liquidez. Cara, para ter uma liquidez imediata e ter uma rentabilidade interessante, você pode dividir. Você não vai precisar, o teu dinheiro, por exemplo, se você tem 12 meses ali para frente, você não precisa colocar tudo com liquidez imediata. Você pode ter um produto um pouquinho mais longo, um produto um pouquinho mais curto. Você pode dividir em 2, 3 fundos de renda fixa para manter a sua segurança. Um de crédito privado, que você vai ter D mais 15 de liquidez, uma liquidez de 15 dias, que te dá uma rentabilidade um pouco melhor, e um outro fundo DI, ou um fundo ali bem justinho, que vai te dar uma liquidez de D mais 1, porque você não vai precisar de dinheiro, vai precisar de fazer um saque por mês. A realidade é essa, que é o saque para você pagar suas contas. Então você pode se programar para pedir o resgate hoje e amanhã está na tua conta. E num produto assim mais longo, você pode botar um D mais 15, um D mais 30, ou até um multimercado em 20% e 30% do teu patrimônio, que seria a tua reserva de sobrevivência para aquele investimento lá na frente. Vai montando a tua carteira nessa estrutura, você vai ter uma média de rentabilidade de 118, 120 do CDI. Isso aí te dá uma remuneração interessante, com boa liquidez e com uma diminuição do teu risco de mercado sobre os papéis que você está. E aí você pergunta para mim se você gostaria de saber se você diversificando em fundos imobiliários, ações, previdência, para ter uma renda mensal de 2.000. Vamos lá. Para você ter uma renda mensal de 2.000 por mês, o que você precisaria fazer para você ter essa renda mensal? Você tem várias formas de você criar patrimônio e aquele patrimônio, ele te gerar uma renda mensal. Eu já venho falando isso há bastante tempo aqui no canal. Tem outros vídeos falando sobre esse assunto. Só para relembrar, se você não viu o vídeo ainda de reserva financeira e sobrevivência, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e vou deixar um tag para você sobre a reserva financeira de sobrevivência, que a gente já falou isso no canal. E sobre como você ter patrimônios, né, para que te gere uma renda passiva, também tem um vídeo falando sobre a parte patrimonial no nosso treinamento gratuito de finanças pessoais. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. E voltando ao assunto aqui, como você ter uma renda de R$2.000 por mês, que é a intenção do vídeo, apesar de a gente ter explicado um pouquinho a resposta do Alessandro, falar o seguinte: para ter uma renda mensal de 2.000, primeiro tem que partir do princípio que você quer renda, não quer ágil, não quer ali ganhar na alta de qualquer ativo. Você quer ter uma renda mensal, ok? Então, partindo desse princípio que você quer ter uma renda mensal, você tem que ter patrimônio que te gere uma renda passiva, que te gere um resultado mensalmente ou anualmente que te gere aquele valor. Então, vamos fazer conta ano.
É importante a gente sempre fazer conta ano, porque vai ter produtos que vai te dar um provento trimestral, semestral, anual ou proventos mensais. Então você tem que fazer conta ano, até por conta da tributação. Se você pega um fundo multimercado, por exemplo, a tributação melhor é lá na frente, depois de 2 anos investido. Então, por isso que é importante você fazer conta ano. 2 mil por mês, logo vezes 12 vai dar 24 mil reais. Acompanha meu raciocínio. Se você precisa de 24 mil reais, ok? Investir para ter de renda mensal 2 mil por mês, quanto você vai precisar de ter investido em um determinado tipo de produto? Vamos lá. Em diversos produtos financeiros, por exemplo, em fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário te dá uma remuneração média de 6 a 9% ao ano sobre o valor da cota. Então, se você pegou o valor da cota específico lá no momento atual, você vai ter ali de 6 a 9%. Então, você tem que fazer a conta, a regra de 3 simples. 24 mil é 9% e quanto você precisa. Então, vai lá, 24 mil vezes 9 dividido. Você vai precisar, no fundo imobiliário, se você botar 9%, que é uma puta de uma receita, né? Você vai precisar de 266 mil reais. Vamos fazer uma rentabilidade média de 7%? Então, aqui, ó, 24 mil 100 vezes 7 dividido. Então vai dar 342.800. Então vamos arredondar, 343 mil. Se uma rentabilidade média de 7% ao ano livre de imposto de renda, que é nos fundos imobiliários, você precisaria de 342 mil reais para ter essa remuneração de 2 mil reais por mês. Então você já sabe que investindo 342 mil reais no fundo imobiliário, se tiver uma rentabilidade anual de 7%, você com 342 mil reais você já teria esse valor. Jean, se eu investir em ação, quanto eu posso ter de resultado? Depende muito da empresa que você vai investir. Tem empresas que pagam 5% ao ano de proventos sobre o valor da ação, tem empresas que pagam 7%, tem empresas que pagam 9%, tem empresas que pagam 3%, tem empresas que pagam 0,5%. Então, numa carteira de ações bem gerenciada e bem alocada, você consegue uma média de 9% a 12% de dividendos. Pô, Jean, que mágica você está fazendo para ter uma carteira de ações para ter 12%? Olha só. Acompanha o raciocínio que eu vou passar para você agora. É o que eu faço hoje na minha vida e eu acho que é interessante todo mundo fazer. Por exemplo, uma ação qualquer, ok? Está pagando hoje 7% de dividendos. Estou dando só um exemplo, tá? Então, por exemplo, o valor da ação hoje é R$10. Então, se ela paga 7% ao ano, 7% sobre R$10 vai dar 70 centavos. Se essa empresa ela mantém um lucro líquido recorrente, ela mantém um resultado tranquilo e acontece alguma coisa que o valor de mercado dela cai, a ação vem desabando, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vamos dizer que você chegue a R$8, às vezes chega a R$7. Vamos botar um número redondo só para a gente fazer uma matemática simples. Então o ativo chegou a R$7. O ativo que estava 10 voltou a 7. Só que ela mantém a mesma recorrência de lucro líquido, ela mantém o mesmo resultado ano após ano, ok? Ou ela aumenta até de resultado. Isso mostra pra gente que ela vai manter o mesmo pagamento de dividendos. Só que era naquela época, o dividend yield, que é o nome que se dá ao percentual de dividendos pago ao acionista sobre o valor da ação, naquela época era de 7%. Então, 7% sobre R$10 era 70 centavos. Se ela pagar 70 centavos por ação e você comprou a R$7, quanto está dando de dividendo para você hoje? 10%. Então, você consegue ter, no mercado de ações, aproveitar essas variações, essa volatilidade dos papéis, para você comprar ativos que mantenham a mesma receita recorrente, o mesmo lucro recorrente ano após ano naquela instituição e que te remunere um percentual significativo. Então hoje, se você pega aí uma média de 8 a 9%, vai dar a mesma coisa do fundo imobiliário. Então se eu tenho ali 342 mil reais, mais ou menos, eu consigo tanto ter, deixa eu botar aqui a calculadora aqui para não cair, eu consigo tanto ter um investimento em fundo imobiliário quanto investimento em ações. Qual é o risco, Jean? Qual é o risco de um e de outro? O risco no fundo imobiliário é eu ter vacância, eu ter entrega dos aluguéis. Se aqueles locadores, aqueles locatários começarem a sair, eu vou ter um índice maior de vacância e com isso eu vou ter uma menor divisão de proventos, eu vou ter uma menor divisão de resultados. E aí o meu provento, o meu rendimento daquela locação vai diminuir.
Então aquele percentual vai diminuir. No caso das ações, é o lucro líquido da empresa ele diminuir. Se o segmento que ela está começar a recuar, se as vendas da empresa começar a recuar, se ela tiver problemas com carga tributária, se ela tiver qualquer tipo de transtorno, isso pode impactar no lucro líquido dela e diminui a distribuição de proventos para os acionistas. Ou ela está uma reestruturação interna, que ela está fazendo algum investimento dentro da área industrial, do parque industrial ou do segmento dela para ela poder aumentar o seu resultado, também isso vai diminuir o teu lucro que está sendo dividido. Porque da onde ela vai arrumar dinheiro para poder aumentar o parque industrial? Ela tem que diminuir o lucro que é distribuído aos acionistas para aumentar o parque industrial. Estou dando só um exemplo aqui de uma empresa que seria uma indústria. E aí você vai diminuir a sua receita, ok? No primeiro momento, para depois lá na frente você ter resultado. Então o acionista ele tem que estar sempre ligado no que a empresa faz, como é que ela gerencia aquele lucro e como é que ela distribui. E se o resultado dela, o lucro líquido dela vem sendo constante, ela vai continuar pagando aquele nível de dividendos. Então respondendo a pergunta do Alexandre e de outras pessoas que querem saber como ela faz uma renda de R$2.000 por mês em renda variável ou em fundos de investimentos imobiliários, seria a criação de uma renda passiva com a aquisição desse patrimônio. Você vai adquirir com o patrimônio e vai receber somente a renda passiva. Você não vai ficar brincando com o ativo, não vai comprar R$10 para vender a 15 e nem vai comprar um fundo imobiliário a R$80 a cota para vender a 100. Não, você vai comprar e vai ficar com ele, ponto. Vai receber o dinheiro anualmente sobre aquele provento. Qual é esse valor? Fazendo uma métrica de 7% na média, tanto no fundo imobiliário quanto nas ações, você vai precisar de R$342 mil, que foi a conta. É só fazer regra de 3, 24 mil você necessita, ok? Dá 7% ao ano, você tem 100%, faz a regra de 3, óbvio, vai dar, o valor total final vai dar R$342.800, R$342.800, beleza? Então com 343 mil arredondando, você pode ter uma renda passiva. Não é ad eterna, porque você tem que ficar acompanhando realmente o lucro líquido das empresas e a vacância dos fundos imobiliários para você manter aquela receita recorrente para você. Esse é o único trabalho como você, como acionista ou como cotista de fundo imobiliário que você vai ter que ter. Ficar acompanhando como aquela empresa ou como aquele fundo está trabalhando. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Alessandro. Eu acho que o vídeo demorou um pouco, mas acho que faz todo sentido eu dar essa explanação de uma maneira geral para você ter um conhecimento mais prático. Não tem como explicar isso escrevendo lá nos comentários. E se você que está assistindo agora e se interessou mais pelo assunto, quer saber mais como você pode montar essa carteira de ações, como a gente tem vários treinamentos gratuitos aqui no canal, só ir lá nas playlists e na parte de dividendos a gente tem uma playlist só de dividendos onde eu falo sobre esses assuntos. Qualquer dúvida que você tenha, mesmo que você não assistiu lá ou tenha assistido outros vídeos, deixa aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de outra pessoa e eu venho aqui, como eu vim com o Alessandro, explanar essa dúvida, explicar para você o meu ponto de vista e como eu faço nas minhas aplicações e como eu assessoro e explico isso para os meus clientes. Olha, da mesma forma que eu estou falando para você, é a mesma forma que eu falo para todas as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado de renda variável. Renda variável não é para ficar brincando, e sim para adquirir ações, adquirir empresas por longo prazo. E aí você vai receber aqueles dividendos. Jean, eu posso trabalhar o papel? Pode. Aí entra na parte operacional, entra em outros quesitos, entra em outros tipos de análise, não análise somente fundamentalista, tem que buscar análise técnica e gráfica para você aprender. E assim o conhecimento vai aumentando a partir do momento que há necessidade de você estar buscando essas informações. Espero ter ajudado vocês em mais um vídeo. Grande abraço, uma ótima semana, boas operações e até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal Trader Supremo. Grande abraço, tchau, tchau.